Deixa eu explicar uma coisa para você sobre tradução, que alguém pode falar assim, mas peraí, por que a diferença? Porque há a diferença entre nada me faltará e de nada sentirei falta. Vocês concordam comigo ou não? Nada me faltará é nada faltar. Agora, de nada sentirei falta é o seguinte, você até pode ter falta de alguma coisa, mas você não sente falta daquilo. Eu sei que isso é verdade também. O que é verdade? Porque quando Jesus ele entra na tua vida, quando você é alcançado por Evangelho, ainda que você não tenha tudo, eu digo tudo que você acha que precisa, essa presença em você, ela é tão tremenda, tão forte, que você não sente falta de nada. E eu sei o que é isso. E acho que você sabe também o que é, porque talvez você não tenha tudo, talvez te falte alguma coisa hoje, talvez você esteja passando por alguma necessidade, mas se você está cheio do Espírito Santo, cheio dessa presença, ainda que você tenha falta, você não sente nada. Vocês acham que essa tradução é um pouco melhor? Eu prefiro ela do que a primeira. Embora a primeira, né, seria uma bênção se fosse assim. Se na nossa vida a gente vivesse, passasse pela vida e tivesse tudo à nossa volta, tudo. Seria uma bênção. Bem, recentemente eu tive contato com uma outra tradução. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu explicar uma coisa aqui sobre tradução, porque tem gente que não entende. Só para você ter ideia, esse salmo ele foi escrito há quase 3.000 anos atrás. Você tem ideia disso, não? O que você está lendo aqui, isso foi escrito 1.000 anos antes de Jesus ter vindo ao mundo, 3.000 anos. E por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer idioma, qualquer língua, ela sofre alteração com o tempo. Embora o hebraico, se você pesquisar sobre isso, ele foi mantido quase que na íntegra, porque o hebraico bíblico ele foi mantido nas sinagogas, através dos escribas, ali dos fariseus. Houveram homens ali que guardaram esse idioma, ainda que não fosse nem mais falado pelo povo de Israel. Porque na época de Jesus, só para você ter ideia, não se falava hebraico, se falava aramaico. E mais recentemente, não sei se você sabe disso, quando os judeus foram espalhados pelo mundo, aí que quase ninguém falava hebraico. Foi no século passado, no início do século passado, que um rabino ele começou a restaurar um hebraico moderno como língua de Israel. Se você estudar, você vai ouvir exatamente o que eu estou dizendo para você. Eu estou te explicando isso porque às vezes a dificuldade de se traduzir um texto se encontra exatamente aí, e a tradução ela não é exata. É por isso que é importante você traduzir, você interpretar um texto dentro de todo o contexto das Escrituras. Porque tem palavra que eles só foram encontrar sentido para ela, e isso não só do hebraico, mas do grego, não é o caso aqui estar te explicando isso agora, mas só foram encontrar mais recentemente, por exemplo, quando eles encontraram outros escritos que não tem nada a ver com a Bíblia e viram o sentido daquela palavra e puderam traduzir melhor aquele texto. É por isso que, às vezes, a tradução que é um pouco diferente uma da outra. E, claro, de nada sentirei falta, né? Uma coisa boa também. Mas agora, recentemente, ouvindo uma professora de hebraico que mora em Israel, porque assim, irmãos, a gente fala muito aqui dos originais, mas até para ter contato com isso, a gente depende de alguém. Porque, né? Depende. O que eu estou falando com você foi o que eu ouvi, das pesquisas que a gente faz. Porque até isso a gente depende do Strong, quem que fez o Strong, entendeu? Que é um dicionário de língua grega. E achei interessante a tradução que ela falou, que é uma tradução mais literal para esse texto, no Salmo 23, e eu queria compartilhar isso contigo, para que você pudesse, de alguma forma, também receber o que eu recebi. Amém? Deixa eu falar uma coisa contigo. A melhor tradução para esse texto é assim, olha, o Senhor, meu pastor, ele não me faltará.
O Senhor, meu pastor, não me faltará. Tem diferença? Oi? Tem diferença? Qual é a diferença? Oi? Não, cara, ele vai estar sempre. Ele vai estar sempre presente, Sérgio? Há uma diferença enorme. Volta um pouquinho lá para o Salmo 23, porque, para mim, o erro, às vezes, de tradução, está também muito ligado ao olhar de quem traduz. Se você começar a ler esse Salmo com uma ênfase nas coisas que Deus pode fazer, você vai achar que o Salmo 23, o Senhor está ali para satisfazer todas as tuas necessidades, porque ele fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e dentro desse nada me faltará, ele também faz repouso em pastos verdejantes, fala de águas tranquilas, de refrigério da alma, fala de ser guiado por Deus, fala de proteção, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Fala de preparar uma mesa diante dos adversários. Olha quanta coisa que ele fala. Fala de unção com óleo, e o cálice transborda. Fala que a bondade e a misericórdia do Senhor vai te seguir por toda a tua vida. Agora volta para o Salmo, com essa compreensão de que o Senhor, teu pastor, não te faltará. A ênfase muda. A ênfase muda das coisas agora para Ele. Porque a coisa mais importante nesse salmo aqui não é aquilo que Ele pode te dar, mas é Ele mesmo. Quer ver? O Senhor, meu pastor, não me faltará. É Ele que te faz repousar em paz, é Ele. A ênfase é essa. É Ele que te leva às águas de descanso. É Ele que refrigera a tua alma. É Ele que te guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque Ele está contigo. Ele prepara uma mesa diante dos teus inimigos. Ele unge a tua cabeça e o teu cálice transborda. A bondade e a misericórdia dele certamente te acompanharão, te cercarão por toda a tua vida. A ênfase aqui é o Senhor, irmãos. Há uma diferença enorme, você concorda comigo? Ou não concorda? Oi? E isso é importante a gente saber. Por quê? Porque tem gente que abandona a fé e se frustra porque ela espera ou esperava que acontecesse alguma coisa e não aconteceu. Você encontrou gente assim? E às vezes até baseado em textos como esse. Eu não sei se você é assim ou você conhece alguém assim, mas eu já senti isso durante um tempo na minha vida. Também. Eu achava que eu não era cristão, porque algumas coisas não aconteciam comigo e acontecia com os outros. Esse tipo de ênfase de visão nos torna cristãos consumidores e faz com que a nossa vida, que a nossa motivação seja cercada de coisas. E a gente sabe que não é assim, meus irmãos. Não é dessa forma. Eu tenho dito, já falei isso aqui publicamente, tenho dito às pessoas perto de mim, que as coisas que Deus faz, elas não são fim em si mesma. Deus cura a enfermidade, Ele cura. Cura. Você já viveu isso na tua vida? Você já foi curado alguma vez? Já foi? Eu já fui curado. Já contei aqui, olha, e vou falar uma coisa com você. Se o teu assunto era sério, era grave, você sabe o quanto é importante ser curado.
Eu me lembro que uma vez eu estava sentado ali, Modesto estava dirigindo ali uma reunião de oração, né, Modesto? E eu estava sofrendo de uma dor há 3 meses nesse braço esquerdo aqui. Uma dor tão intensa e tão... parecia que estava enfiando uma faca aqui por dentro aqui. Meu braço todo ficou dormente, meus dedos, eu não sentia mais a mão direita assim. E desde que começou aquela situação, e que só parava, a dor só parava quando eu deitava de barriga para cima, colocava o braço assim em cima do meu corpo, eu fiquei muito angustiado com aquilo, porque com o passar do tempo, aquilo começou a me angustiar muito. E aí tem um irmão que ele sempre me dava uns conselhos na área médica, e falou assim: Cláudio, toma uma injeção de corticoide. Eu não sei se você conhece corticoide. Corticoide é um anti-inflamatório, é uma medicação muito forte, mas com muito efeito colateral. Eu tomei uma injeção de corticoide, só podia tomar uma por mês, só para você ter ideia. Só pode tomar uma a cada 30 dias. Eu não sei se tem alguém aqui da área médica, né, sabe o que eu estou falando. E eu tomei essa injeção. E a dor continuou, meus irmãos. E aí, para o meu desespero, minha angústia, naquela luta, e aí nesse dia, numa quarta-feira, dia de semana, eu estava aqui numa reunião de oração, de fazendo aquele cantinho ali, lembra, Modesto? Ali. E Modesto estava falando esses dias, eu nem me lembro o que o Modesto estava falando, Modesto, não lembro o que você estava falando. Palavra de Deus, estava. O Modesto pregava, gostava de pregar. Embora era reunião de oração, mas ele gostava de pregar, entendeu? Isso. Eu estava no fundo ali, lá no finalzinho, eu estava sentindo muita dor. Imagina você estar numa reunião, uma dor intensa, que era tão intensa que me dava até enjoo. Enquanto ali os irmãos estavam ali, de repente, como se eu saísse daquele ambiente, e como se abrisse assim uma tela diante de mim, e nessa hora o Espírito Santo fala comigo assim: olha, a fé sem obra é morta. Quando ele diz isso, começa a passar um filme na minha frente. Olha que coisa louca. E eu começo a visualizar aqueles momentos onde Jesus estava ali curando as pessoas. E eu comecei a ver ali, irmãos, vários episódios. Eu não sei como foi isso. Eu consegui ver aquela mulher, por exemplo, que estava doente, lembra, 12 anos, com fluxo de sangue, tocando em Jesus. Eu vi aquele leproso também, do mesmo jeito. Eu fui vendo várias cenas ali. Eu vi aquele homem no tanque de Betesda se levantando depois de 38 anos, ali naquele lugar. Eu fui vendo essa cena toda. E quando acabou essa cena toda, eu fui convencido por aquela voz, por aquela palavra dentro de mim, que se a fé sem obra é morta, eu tinha que fazer alguma coisa que demonstrasse que eu creia em Jesus. Eu tinha que fazer alguma coisa, porque foi o que as pessoas fizeram. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu vencer aquela multidão para tocar em Jesus. Essa foi a obra da fé dela. O homem do tanque de Betesda teve que levantar, e tantos outros. E eu comecei a ver que em cada pessoa que Jesus curava havia uma demanda, havia uma atitude da pessoa que demonstrava que ela cria. E aí, queridos, eu fiz um movimento que eu não fazia aqueles 3 meses, que era... Meu braço não passava disso aqui, tá vendo? Era uma dor, eu chegava a esse ponto, era uma dor horrível. E naquele dia eu ergui meus braços assim, olha, e adorei a Deus. E nunca mais, tá vendo aqui, ó, nunca mais senti nada. Tá vendo? Mas deixa eu falar uma coisa contigo, isso é bom? É. Mas a cura, ela não é um fim em si mesmo. Por quê? Todas as pessoas que Jesus curou, Lázaro, que foi ressuscitado pelo Senhor, eles morreram ou não? Alguns voltaram a adoecer, vocês acham que não? Algumas daquelas pessoas morreram de infarto. Vocês acham que não? Então, a cura, ela não é um fim em si mesmo. Até porque se a finalidade é a cura, o nosso Deus, que está sobre todas as coisas, Ele não permitiria que você adoecesse. Ele vai permitir que você, Zaninha, ficasse internada na Covid, lembra? Aquela luta enorme lá na Covid. Ele não ia permitir. Da mesma forma, as outras coisas.
Se te suprir, te alimentar, abrir porta para você fosse um fim, se essa fosse a finalidade, Deus não permitiria você passar nenhuma necessidade. Vocês entendem isso ou não? Mas isso não é um fim, é um meio. Um meio para quê? O que vocês acham? Isso é um meio para quê? É um meio para conhecer a Deus, irmãos. Porque através de cada episódio desse, você conhece um pouco mais de Deus. Você não conhece a Deus lendo simplesmente as Escrituras. Porque conhecimento não é informação. Conhecimento é experiência. Conhecimento é intimidade. Você pode ler e anotar todos os textos, fazer estudo de qualquer assunto. Se você não experimenta aquilo ali, você não conhece. Essa é a verdade. A palavra conhecimento, e eu não estou dizendo isso pela primeira vez aqui, vocês sabem disso, a palavra conhecimento, nas Escrituras, nos originais, ela sugere intimidade, relacionamento. O texto de Gênesis diz que Adão conheceu Eva. Tu acha que o quê? Ele foi apresentado aqui, ó, isso aqui é Eva. Não, conheceu ali de relação sexual. Tanto no hebraico quanto no grego, essa palavra, ela sugere experiência. Experimentar. E cada vez que você passa uma situação na tua vida, um deserto, uma falta, e de alguma forma Deus te supre, esse suprimento, essa ação de Deus é para que você o conheça. Sabia disso ou não? E era isso que me tocava profundamente lá atrás. Embora eu não tinha essa compreensão que eu tenho hoje, mas lá atrás, toda vez que Deus fazia alguma coisa, e olha que Ele fez muita coisa, irmãos. Eu já contei para vocês de coisas que Deus me supriu que era impossível. De como Deus me tratou desde o início, ao ponto de eu chegar na minha casa, e cada objeto que tinha dentro da minha casa tinha uma história com Deus. E histórias de gente que batia na minha porta, vocês lembram? Batia na minha porta e chegava lá com aquilo que eu precisava. De você estar passando uma necessidade e não comunicar com ninguém, porque foi esse o caminho que Deus nos fez andar. De não falar com ninguém e Deus te suprir nas tuas necessidades aquilo que você precisa. Coisas pequenas e coisas grandes aos meus olhos, porque para Deus não tem pequeno nem grande. Eu falo sempre sobre isso porque eu acho que é uma coisa assim. Um dia eu estou aqui na reunião de presbitério ali em cima, era uma quarta-feira, isso tem muitos anos, deve ter uns 20 anos atrás. Você imagina o seguinte, a minha ousadia, acho que foi quase um abuso. Eu estava lá numa quarta-feira, estava terminando a nossa reunião lá do presbitério, irmãos, e de repente me deu uma vontade de comer bacalhau. Bacalhau, vai entender um negócio desse. Minha boca encheu de água assim do nada, uma quarta-feira. Estou lá em cima. Oi? Deixou com água na boca vocês? E eu falei, agora imagina o seguinte, você tem, hoje bacalhau você até encontra com facilidade nos mercados. Mas naquela época, bacalhau era comida de final de ano, não sei se vocês lembram. É porque os jovens não sabem disso, né? Mas esse negócio de você encontrar hoje avelã, nozes, isso é coisa recente, porque antigamente você não encontrava nada, era comida de Natal, não era? E era cara. E numa quarta-feira, no meio da semana, irmãos, nada, Natal, nada festivo, minha boca enche de água. Aí estou lá, quando termina a reunião de oração, Franco, falei assim, Cláudio, vamos fazer uma visita ali à família. Estava cansado, falei, vamos lá, até eu estava de carona com ele, vamos lá. E aí a gente foi na casa de um irmão, que a gente costumava frequentar essa casa. E aí essa casa era assim, você chegava lá, tinha a porta da frente, uma casa grande, boa, mas tinha uma entrada também pela lateral, que é onde era a cozinha, né? E como a gente era muito íntimo já, a gente não precisou nem bater no portão, chamar, já entrava pela casa do irmão.
ali pela lateral. Quando nós entramos na porta, esse irmão estava em pé, falou assim, levantou o braço assim, graças a Deus vocês chegaram. Pô, a gente acabou de fazer, eu ia falar o nome da esposa dele. Fulana de tal fez 2 travessas de bacalhau, sobrou uma inteirinha aqui, cara. E aí eu fiz a festa, vocês imaginam, né? Mas deixa eu falar uma coisa contigo aqui, para você entender porque eu estou dizendo isso. Toda vez que isso acontecia, o que me tocava, o bacalhau estava gostoso, tá? Mas toda vez que isso acontecia, o que me tocava profundamente não era aquilo que eu recebia. O que era, irmãos? É saber que Deus cuidava de mim, entendeu? Que Deus cuida de nós, irmãos. Cuida. Se você deixar, Ele cuida de você, pode ter certeza. Porque eu tenho histórias mirabolantes. Eu acho que a maioria de vocês sabe que esse carro que eu tenho, eu ganhei ele. Vocês sabem disso, não ganhei? Ou vocês não sabem? É uma história longa de um milagre enorme, porque eu não tinha como comprar. Esse carro que eu tenho. E quando eu comprei esse carro, ele era seminovo. Vocês querem ouvir essa história, não? Rapidinho assim, olha. Em 2013, eu tinha juntado um dinheiro para trocar de carro e eu ter um Corolla. Era um sonho. Sonhar não custa nada, né, irmãos? Eu tinha um desejo de ter um Corolla. Eu tinha um carro. Eu juntei um dinheiro de algumas ofertas que eu recebi, algumas coisas que tinham acontecido lá, queria trocar de carro. Só que acontece, acho que no ano passado, naquele ano, a minha esposa tirou carteira e depois meu filho. E você sabe muito bem, quando você tem um carro e a tua mulher tira a carteira e teu filho, você deixou de ter carro. Sabia disso, não? É. Os irmãos aí dizem, amém? Não é isso mesmo ou eu estou errado? Perde o carro, perde tudo, meu irmão. E aí, o que acontece? Eu podia trocar de carro, mas eu olhei para aquela situação e falei assim, não, vou fazer o seguinte, vou comprar um carro para Celi. Decidi no meu coração comprar um carro e a gente começou a procurar um carro. E eu me lembro que um dia a gente foi lá na Barra da Tijuca para ela fazer test drive, aquela história toda. Não gostou de um carro que ela viu lá. E aí eu lembrei que acho que foi naquele ano ou no ano anterior, a Toyota tinha lançado o Etios, lembra do Etios? Está até hoje aí, né? E naquela época era meio feinho, mas era um carro bonzinho a beça. Eu falei, vamos lá ali na Toyota do Recreio fazer um test drive. Tá bom, a gente foi lá. Estava meu cunhado comigo, minha cunhada, a gente foi lá. Só que é engraçado, irmãos, essa cena não sai da minha cabeça. Quando a gente entrou ali na concessionária, Celi, meu cunhado e a irmã dela, né, minha cunhada, foram em direção lá ao rapaz que faz o test drive. Quando eu olhei assim para a esquerda no pátio, o que eu vi, cara? Corolla. Cara, parecia um avião, entendeu, meu irmão? Aquele negócio lindo, bonito. Isso em 2013, tá? Aí eu deixei ele lá, fazer um test drive. Eu abri a porta, que você pode abrir, olhar, sentei, agarrei naquele volante bonito, e era um Altis, né? Era um carro, é um Altis, que era o top de linha da Corolla. Fiquei sentado ali, irmão, só olhando para aquilo ali, me deleitando. Deu tempo de ser ali fazer o test drive. Quando ela voltou, ela chegou assim na janela, olhou para mim e falou assim, isso aí é muita areia para o teu caminhão, né? Falei, isso mesmo, Celi. E ela ficou num misto assim de alegria e de tristeza, porque ela estava feliz porque ia ganhar um carro, mas triste porque eu não podia realizar meu sonho. Bem, irmãos, eu fiquei feliz por ela sair dali, né, embora olhando para aquele avião que eu tive que deixar lá. Eu não me lembro quanto tempo, porque eu sou ruim de data besta, mas não passou um ano. Eu estava com um irmão conversando, um outro irmão me liga, ele era gerente até hoje é gerente de uma concessionária da Toyota, ele me ligou e falou assim, Cláudio, cara, entrou um carro aqui com a tua cara. Eu não tinha essa cara não, a cara era mais nova. Se falar que com a minha cara fica esquisito hoje, né? Mas naquela época eu era bem mais novo, então era legal o carro, entendeu? E aí, ele falou assim, cara, entrou um carro aqui para você, cara, porque eu tinha falado para ele,
que eu queria trocar de carro, lembra? E eu falei para ele, ó, quando aparecer um carro aí, não sei o quê, para me avisar. Ele me ligou, aí tentou me convencer. Isso acontece, irmãos, eu nunca comprei carro financiado, eu nunca entrei em financiamento. Já falei isso aqui quando falei sobre dívida, lembra? Que eu sempre tive cuidado de não fazer coisa longa, aquela coisa toda, então nunca. Então as coisas comigo teve que acontecer debaixo do milagre mesmo. E vocês sabem disso, você sabe disso, Modesto. Como é que os carros foram aparecendo na minha vida, você sabe disso. Inclusive um era teu, lembra? Lembra? Né? É isso mesmo. O que acontece, irmãos? Ele tentou me convencer, falou assim, Cláudio, o carro é novo, cara. Tem 8.000 quilômetros rodado e pá, não sei o que, lindo de couro, e pá. Falei, tá. O irmão que estava do lado, ele ouviu, ele não estava ouvindo quem estava falando comigo, mas ele ouviu falando. Quando eu desliguei, porque eu falei assim, não, cara, não quero, pá, porque eu tinha que vender meu carro, tinha que financiar o resto. Não ia fazer isso. Aí esse irmão falou assim, cara, que é aí? Aí contei a história para ele. Ele falou assim, faz o seguinte, cara, pega esse carro. Eu falei, não, pega não tenho dinheiro. Ele falou, não, faz o seguinte, você pega, ó, eu vou comprar esse carro para você à vista, você depois vende o teu carro, me dá o valor do teu carro e você paga o resto que falta, você paga o restante, como você puder, você começa quando você puder, enfim, aquela história toda. Eu já tinha escutado isso em relação à casa, essa mesma história. E eu fiquei assim meio preocupado, aí conversei com o Celim, conversei com o Previtério, falei, pô, irmãos, não sei o que, irmão, não vai, cara, pô, excelente oportunidade, enfim. Fui lá, irmãos, e comprei o carro. Eu me lembro que eu voltei de lá, eu não sei se Betinho está aí de Lídia, Ana Lídia. Betinho faz aniversário hoje, tá não, né? Faz aniversário hoje, Betinho. A gente fez uma viagem lá para São Paulo, só para você ter ideia, para comprar essa estrutura aqui desse palco aqui. A gente foi lá em São Paulo, fui no Corolla, o bicho parecia um avião ali na Dutra, irmãos. E naquela época eu tinha um pé pesado, pode ter certeza que era um avião mesmo. Quando eu voltei de lá, eu fui lavar o carro, o cara que lava carro falou assim, cara, esse teu carro foi pintado. Eu falei, não, cara, esse carro é seminovo. Quando ele me chamou a atenção para ver, o carro de fato está todo pintado, uma pintura mal feita, eu não tinha visto. Eu acho que eu fiquei tão empolgado, animado com o negócio que não percebi. E aí fiquei assim muito frustrado, muito triste. Resolvi ligar para o irmão, não porque eu achava que ele era culpado de alguma coisa, né? Mas para ele saber, pô. Eu falei, olha, amado, cara, descobri que o carro está repintado aqui, não sei o quê, papapá. Eu só estou te falando, eu sei que você, pô, confio em você, não sei o quê, mas deve ter acontecido alguma coisa aí dentro da tua loja, aí, da tua empresa aí, não sei o quê, pá. Aí ele falou assim, Cláudio, faz o seguinte, cara, isso era no sábado, vem aqui na segunda que eu te devolvo o dinheiro. Eu falei, não, ele insistiu para que eu devolvesse o carro. E ele me daria o dinheiro. E eu fui lá na segunda. E esse carro que eu peguei, irmãos, era uma versão mediana do Corolla. E aí cheguei lá, fui devolver, triste, né, assinando um documento para poder devolver o dinheiro, né, aquela coisa toda. De repente, assim, o cara estava já assinando o papel, eu perguntei a um vendedor, falei assim, cara, não tem nenhum carro. Aí ele falou, não, cara, não tem nada na relação aqui. Aí ele falou assim, espera um pouquinho, eu vou ali dentro dar uma olhadinha, porque às vezes entra um carro lá, que não está na relação ainda. Quando ele voltou, irmão, o cara veio assim, maravilhado, que tinha acabado de entrar um carro, e aí é justamente esse carro que está aí. Ele tinha 4.000 quilômetros rodados, tinha papel de fábrica. Quando eu olhei o carro, eu fiquei assim, fiquei encantado com o carro. Liguei para minha esposa, para Celi. Falei, Celi, tu não sabe de nada, pá, não sei o quê. Quando eu falei para ela que era um Altis, ela falou assim, pô, Cláudio, esse carro é carro de velho. Porque esse Corolla, de fato, é um carro mais para os caras, não é para garotão não, né? Cara, ela me deu um banho de água fria assim, eu falei, mas Celi, o carro é lindo, o carro é novo, o carro é assim, o carro é assado e pá. Aí eu falei com o cara, falei, cara, segura aí, eu vou para casa. Quando eu fui para casa, irmãos, eu queria que você prestasse atenção nisso agora. Eu estou falando aqui para chegar a esse ponto. Eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado no sofá, eu explicando a Celi tudo, como se deu a coisa. Quando eu estou falando com ela, e ela ainda resistente, na hora, o que vem na minha mente, assim, como um filme? Aquele dia que eu estava lá na concessionária, lá no Recreio, em 2013. Esse carro, ele foi comprado no mesmo mês, que era novembro de 2013, que era o mês que eu estava lá.
E era exatamente o carro que eu estava dentro dele naquela concessionária. Olha, eu não tenho... Se você não acreditar em mim, eu não tenho problema. Eu sei que é difícil de acreditar realmente. É difícil. Mas é exatamente como eu estou te contando. Na hora que essa cena, ela veio na minha cabeça, o Espírito Santo me falou assim: sou eu que estou te dando esse carro. Eu falei com a minha esposa, irmãos. Ela falou assim: Cláudio, o que você está esperando? Mas essa história, irmãos, eu só compreendi, eu acho que uns 3 meses depois, porque nessa época eu viajava muito de carro. Eu atendia várias cidades fora, e essas viagens eram de carro, e eram viagens longas. Quando eu comecei a viajar com esse carro e vi o quanto esse carro me economizava, porque há uma diferença enorme, irmãos. Eu sei que tudo é carro, e a gente tem que ter um coração simples para receber e andar em qualquer veículo, principalmente quando vem de Deus, é verdade. Mas há uma diferença de você fazer uma viagem daqui para Minas no Fusquinha e você viajar num carro como esse. Sabe o que me tocou profundamente? Porque Deus conhece meu coração. Eu sou de uma geração, e aqui tem alguns homens que é da minha geração, que quando a gente ia comprar alguma coisa, a gente não comprava o que queria, a gente comprava o que durava, a gente comprava o que era mais barato. Eu jamais teria comprado esse carro por causa do valor dele, vocês compreendem? Eu jamais teria dado valor nesse carro se partisse de mim. E eu vi que Deus cuida de mim melhor do que eu posso cuidar. Sabe por quê? Uma semana depois de eu ter pego esse carro, alguém muito longe, que não estava conhecendo, não estava acompanhando nada da minha história, me enviou uma oferta que eu paguei esse carro à vista. Vocês acreditam nisso? Você lembra disso, Modesto? Você lembra disso? Você sabe o que eu estou falando, não sabe? Eu estou te dizendo isso por quê? Porque em cada momento como esse, e eram várias situações que eu vivi na minha vida, o que mais me impressionava, irmãos, o que me alegrava, não era aquilo que eu recebia, mas era o fato de eu saber que Deus cuidava de mim, que Ele falou que disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, que Ele não me deixaria nunca, ainda que minha mãe me abandonasse, e o Evangelho, os irmãos sabem disso, que eu fui deixado de lado pela minha família, mas que Ele estaria comigo sempre. Isso é muito melhor, isso tem muito mais valor do que coisas. Saber que Deus está contigo, saber que o Senhor é o teu pastor, e Ele não vai te faltar. Ele não vai te faltar. É melhor do que nada me faltará, irmãos. Porque a gente pode ter tudo e não ter o Senhor. Você pode ter tudo que você precisa e não ter o Senhor. E se você o tem, você tem tudo. Até aquilo que você precisa. Ainda que não seja no teu tempo, na tua hora, no teu momento. Mas daqui a pouco Ele vai se levantar. Ele vai se levantar e vai vir sobre você. E Ele vai te suprir. Ele vai te atender. Mas mais do que isso, Ele vai se revelar a você. E você vai conhecê-lo um pouco mais. Vocês compreendem o que eu estou falando? Você vai conhecê-lo um pouco mais, porque só conhece passando por essas coisas. Vivendo isso com Ele. E não lendo simplesmente. Amém? É isso que Deus colocou no meu coração para a tua vida. O Senhor
meu pastor. Ele não vai me faltar. Não vai me faltar. Eu vou finalizar com aquela história para fortalecer o que eu estou dizendo para você. Vocês lembram quando Lázaro, ele adoeceu, lembra? Lázaro adoeceu. Jesus ficou sabendo assim que ele ficou doente. E a Bíblia fala que Jesus amava aquela família. Amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. E estranhamente Jesus não foi. Aquilo foi muito estranho, foi estranho para os discípulos que estavam em volta. Porque Jesus ele se movia por compaixão. Ele ia atrás dos doentes. Os doentes iam atrás dele, mas ele ia atrás dos doentes. Ele foi curar aquele homem no tanque de Betesda, ele que foi ao encontro daquele homem. E, estranhamente, irmãos, o Senhor não foi naquele dia, nem no dia seguinte, nem no terceiro dia ele foi. Ele foi no quarto dia, quando Lázaro já estava morto. Assim que ele chega lá, uma das irmãs já aborda ele e, de alguma forma, revela a frustração dela, as duas, na verdade. Elas revelam a frustração dela pelo fato de Jesus não ter atendido a eles no primeiro momento, que Lázaro estava morto. As duas usam a mesma expressão. Se você abrir os evangelhos, você vai ver isso. Elas disseram assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Foi isso que elas disseram. Triste, frustrada. Porque elas sabiam que Jesus era poderoso, sabia, para curar. Elas viram isso. Elas sabiam que se Jesus tivesse ido no primeiro dia, Lázaro não teria morrido. Embora a Bíblia diz que já cheirava mal. Isso não quer dizer que ele morreu no quarto dia, não. Se ele tivesse morrido ali, naquele momento, ele não estava cheirando mal ainda. Embora a Bíblia não fala sobre isso. Jesus simplesmente falou assim: eu não disse para vocês, se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus. E vocês sabem o final dessa história, lembra? Ele manda tirar a pedra, cheirava mal, e ele dá uma ordem para que Lázaro saísse de lá. Diz que Lázaro ainda envolto em faixa, não sei nem como é que ele conseguiu. Se veio rolando, você vai ver. Deve ter vindo pulando, né? Aquele homem sai. E a glória de Deus, irmãos, enche aquele lugar. Agora tu imagina o coração daquelas irmãs. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que até então, até aquele momento, aquelas irmãs, elas sabiam que Jesus podia curar. Mas naquele dia, elas viram que ele poderia ressuscitar os mortos. Elas conheceram um pouco mais do Senhor. Vocês compreendem isso? Não? Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, é o que o profeta Oséias fala. Conhecer a Deus, irmãos, é algo para a eternidade, porque Deus é tão grande, tão tremendo, que você vai levar uma eternidade e não vai conhecê-lo plenamente. Conhecê-lo, de verdade. Conhecê-lo. Conhecer Jesus, que é conhecer a Deus, é experimentar. É por isso que Ele permite que a gente passe por determinadas coisas. Quem sabe você está me ouvindo agora, você está enfermo, ou está passando alguma necessidade financeira, alguma coisa nesse sentido. Ou quem sabe você está passando algum drama familiar, alguma coisa assim. E de repente você está pensando dentro de você, enfim, ou que Deus não te ama, ou que você não crê o suficiente. Mas você pode ter certeza que Deus, amado, Ele está cuidando de você. Você pode ter certeza que quando você menos esperar, Ele vai vir ao teu socorro e vai se revelar a você de uma forma que você ainda não conhece. E aí você vai dizer como Jó, lembra o que Jó falou? No final de tudo, ele falou: que te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem.
Porque Deus quer se revelar a nós. Ele quer se mostrar. Ele quer que a tua fé cresça, que você rompa os limites. É isso que Ele quer. E é por isso que Ele permite essas coisas todas. Ele não tarda e não falha. Ele é fiel. Ele é fiel, amém? Ele é fiel. Ele é fiel e poderoso.